Começou. E não tem ninguém. Ai, não tem ninguém ainda, não é certo. Mas a gente pode esperar falando. Pode esperar. Fica à vontade, falando. Bom dia, Patrícia. O Manezinho é que tá aí, olha. Hein, pessoal? Aí, ó. Ei, Manezinho. Vai pro YouTube. Vai depois, Manezinho. Depois a gente coloca no YouTube. Por enquanto você assiste aqui. É a voz do menino do Partido. Manezinho, depois eu vou contar uma história pra ti, viu? Que aconteceu aqui essa semana. Pode três. É o Lipe. Bom dia, Lipe. Acordou? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cadê Manuel? Deu Pedrinha. Bom dia, meus irmãos. Está na hora da escola bíblica dominical. Tem gente que tá chegando, já tá atrasado. Na live ainda tá atrasado. Que coisa. Esse é o costume dos crentes brasileiros. Então chega atrasado nos cantos. Mas Deus nos ama assim mesmo. Aí. Acordei. Começar assim. Te amo. É porque tu tá no. Então, mais um. Eu assisto depois. Assisto do Felipe também. Vamos começar? 9h21. Espera, pessoal. Espera mais Só tem um. 7. Bora, pessoal, manda aí o link pra todo mundo. Nós queremos agradecer a Deus pela volta da Nicole, da Emily, da Cleo e do Wagner. Que está conosco. Deus abençoe vocês. Deus esteja cuidando de cada um de nós e nos livrando de todo mal. Joaninha. Um abraço aí para a Joaninha, o Adilto e as crianças. Minhas. Como é que tá teu Deus avô? abençoe. Bora? Thaís. Pois bem, então vamos iniciar como a gente faz na igreja, né? A gente começa o culto e os irmãos vão chegando, né? Porque se a gente for esperar que os irmãos cheguem, aí a gente não começa o culto. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Nós vamos, durante esses dias, nós vamos estar desenvolvendo o tema conflitos da vida. Já falamos na última quarta-feira sobre o sentido da vida. E hoje nós vamos continuar, né, esse tema. Nós vamos aí até, enquanto nós estivermos aqui na quarentena, nós vamos ter que estar falando sobre isso. Eu não sou muito de entrar na pilha da mídia, que está só falando daquilo que está acontecendo agora e tudo mais. Aqui e ali eu vou estar lembrando disso, mas eu não sou muito dessa questão de estar copiando tudo que os outros estão falando, não. É importante a gente entender a realidade das coisas, mas a gente se ater mais ao que a gente quer, de fato, para a nossa igreja. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado por esse momento especial que o Senhor providenciou. Obrigado a Deus Santo por este encontro que estamos tendo com nossos irmãos através desta live. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um no sentido de crescimento espiritual. Te pedimos, ó Deus, tua misericórdia cada vez mais sobre nós e por este mundo, ó Deus, que está passando por este momento de dor, de tristeza, por este vírus, ó Deus Pai, que tem se alastrado o mundo. Eu te peço que tua mão esteja sendo sobre nós, sobre eles. Dá, Deus Pai, a eles um escape, que este povo possa, ó Deus Pai, se converter a Ti e que venha te reconhecer como Senhor e Salvador da humanidade.
Obrigado a Deus, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Obrigado pela tua proteção. Abençoa todas as famílias, ó Deus, Pai, que o Senhor tem dado. Eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando cada vez mais em conhecimento e em sabedoria na tua palavra, que nós possamos estar aplicando a tua palavra dia após dia. Ó Deus, toma de conta das nossas vidas, nos protege sempre, te oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então vamos cantar o hino número 15 do nosso cantor cristão. Lembrando que nós não temos quem toque violão, não está aqui o Patrick, não está aqui o Mateus e nenhum dos meninos lá de Sobral, então vamos estar aqui cantando sem. Vamos lá. Qual o primeiro? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos dos filhos de Deus. E quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Amém. Vamos mais à frente, vamos cantar o 381. Hino 381, amor fraternal. Cantemos. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti.
chama a atenção a mensagem desse hino, meus amados, quando ele diz olhar com simpatia os erros de um irmão. Não é que a gente vá acatar os erros, não é que a gente vá passar a mão na cabeça do irmão, mas é entender os reais motivos pelos quais isso aconteceu. E essa simpatia é a atitude nossa de entender e aconselhar, amar o nosso irmão, mas jamais aceitar o erro. O amigo verdadeiro é aquele que simplesmente diz que você está errado. Se você estiver errado, você está errado. Esse é o amigo verdadeiro. Então, clame a Deus por um amigo verdadeiro. Outra coisa que nos chama a atenção é a quarta estrofe, quando ele diz: se tua igreja toda andar em santa união, o que é que vai acontecer? Então será bendito o nome de cristão. Ou seja, por onde nós formos, o nome de cristão será bendito. O povo de Deus vai ser visto por essa união. Por essa união. E aí tem mais coisa. E o que nós pedimos, e assim o que pediste em nós, se cumprirá. Ou seja, o que é que o Senhor pede? Que nós o sirvamos, que nós o adoremos, que nós realmente vivamos para Ele. E aí todo mundo, como ele diz aqui, o mundo inteiro vai conhecer o nosso Deus. Ou seja, a ti conhecerá. Parte exatamente da nossa união. Isso é importante, entendermos isso. Por isso, vamos nós louvar a Deus. 3, 8, 5. Cadê? Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos das riquezas
fazer uma leitura bíblica. E essa leitura nós iremos fazer no Salmo 34. Salmo 34, versículo 1 a versículo 9. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vei que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, por nada falta aos que o temem. Amém. E essa é a verdade que nós precisamos nos apegar. Nada falta aos que o temem. O Senhor Deus, Ele está sempre pronto a cuidar de nós, porque Ele é um amigo, Ele é aquele que não se separa de nós. Vamos cantar mais um hino. Nós vamos cantar dessa feita o 73. Hino 73, um grande amigo. Já temos. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver
e realmente venhamos acreditar que Ele nos livra de todo mal. Pois bem, meus amados, nós vamos continuar nossa meditação sobre esse tema, um tema que vem bem a calhar nesse momento em que nós estamos vivendo, conflitos da vida. O que é, na verdade, um conflito? Um conflito é uma espécie de confusão onde as duas partes não se entendem e uma quer vencer a outra. Isso parece com o quê? Parece exatamente o que está acontecendo. De um lado, a gente vê o vírus fazendo a sua tentativa de destruir o homem com seus meios tentando resistir até destruir o vírus, e eis aí um conflito. Há conflito de todos os tipos, né? Há conflitos de geração, conflitos de tudo quanto você achar na sociedade, você vai ver que há conflito, né? E esses conflitos, muitas vezes, eles acabam prejudicando partes, conflitos familiares, conflitos internos. Então, nós estamos vivendo dias, sim, dias de conflito. E eu acredito que o conflito hoje é o conflito social. O conflito em que as pessoas estão, por essa, de fato, essa paranoia toda sobre essa questão do vírus, as pessoas estão olhando para os outros com medo, isso eu mencionei de uma certa forma na nossa primeira mensagem, olhando com medo para as pessoas, e não podemos de maneira nenhuma achar ruim isso, porque estão preocupados, né, com suas vidas, e por aquele motivo que nós mencionamos na nossa última mensagem, medo da morte. Medo da morte. E quando se tem medo da morte, significa que essa pessoa que tem medo da morte, ela ainda não sabe o que é o sentido da vida, como nós falamos na última mensagem. Então, continuando a nossa mensagem, falando sobre o sentido da vida, nós vimos que o sentido da vida está em Deus, é termos paz com Deus. Isaías capítulo 26, versículo 3, ele declara: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Porque ele confia em ti. Essa é uma declaração de Deus para o seu povo, e no contexto aqui, o povo de Israel, um contexto bem distante, mas serve para nós hoje, que aquele que confia no Senhor, esse com certeza, ele sente que Deus o conserva em paz. Isaías 26, versículo 3, né? Versículo 3. E é interessante a gente entender isso. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é dito também, né? Percebeu como a paz está aqui, meus amados, relacionado à confiança, né? A paz aqui está relacionada à confiança. São vários versículos na Bíblia que falam dessa paz que Deus traz para nós. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa paz, em Efésios, né? Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz e ele evangelizou a paz. Então, dá para a gente perceber aí que a paz, ela está relacionada à confiança em Deus. Ninguém tem paz com Deus sem que antes confie nele. A verdade é essa. Não tem como confiar, não tem como ter paz, aliás, com Deus, sem confiar. Enquanto o homem não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo mesmo, não terá paz com o seu próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida de maneira nenhuma. E aí vai permanecer dentro de uma angústia, dentro de uma inquietação no seu coração, e essa angústia e essa inquietação não lhe permitirão compreender a realidade da vida.
Então hoje nós vamos para uma outra pergunta, e dela nós vamos trabalhar em cima com 3 verdades absolutas nessa pergunta. A pergunta é: por que Deus criou o homem? Será que Deus criou o homem para o caos? Será que Deus criou o homem para ser destruído? Claro que não. Claro que Deus, Ele não criou o homem para ser destruído. Mas Deus, Ele tinha uma estratégia muito perfeita, né? Desculpa o pleonasmo aí, muito perfeito, resultado perfeito, desculpa, como eu falei, né? Live é live, né? Às vezes sai palavras que a gente não quer dizer, mas já disse. Então, perdão aí pelo pleonasmo. Mas Deus, Ele realmente, Ele faz as coisas dele com uma estratégia realmente perfeita, né? Perfeita mesmo. Certa vez eu li no livro que alguém disse para o Albert Einstein, ele disse assim: Deus não joga dados. E ele disse: é verdade, Ele não joga dados, mas certamente Ele joga xadrez. E aí, a pessoa ficou se perguntando, qual é a interpretação? A interpretação é bem simples, é que quem joga dados depende da sorte, mas quem joga xadrez usa estratégias. E Deus realmente, Ele usa estratégias para tudo que Ele fez e o que Ele continua fazendo. Meus amados irmãos, Deus, Ele não faz e nem fez coisa alguma sem propósito. Quando nós lemos o texto de Romanos 8, 28, que torna-se aí um texto clássico para toda ocasião, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso significa que tudo que Deus fez e faz tem um propósito. E ao criar o homem, por exemplo, nós podemos destacar 3 propósitos de Deus na criação do homem. Podemos destacar esses 3 propósitos. O primeiro propósito é que Deus criou o homem para ser eterno. E aí alguém pode dizer: poxa, como pode? Deus criou o homem para ser eterno e o homem está morrendo. E o homem não consegue viver até 70, 80 anos. Claro que isso não é a eternidade de Deus. Deus não é por esse lado aí que nós estamos pensando. Mas quando nós falamos e quando nós afirmamos que Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem, isso está escrito, deixa eu ver se eu me lembro, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu vou até pedir que vocês dêem uma olhadinha aqui, eu acho que é isso, dá uma olhadinha aí. Eclesiastes 3, versículo 11. Pedir aqui a alguém que leia. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, Aí. sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha que coisa maravilhosa. Tudo Deus fez no seu devido tempo. O que foi que Deus fez também? Colocou a eternidade, né, no coração do homem. Eclesiastes 3, 11. O autor do livro de Eclesiastes, ele está aqui nos informando, irmãos, que o homem, ele foi criado para algo mais do que a roda da vida. Deus não criou o homem para viver da maneira que o homem hoje está vivendo. Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Esse mundo não é suficiente para o homem que Deus criou. É importante entender isso. Um certo historiador, ele escreveu e disse: dê ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que o tudo não é tudo. E por quê? Porque o homem está sempre se perguntando. Não se tem resposta. Não se tem resposta. O homem está se perguntando sempre. E isso leva ele muitas vezes a uma certa inquietação no seu coração. Então, o conceito de eternidade aqui, precisamos entender, é necessário aqui a gente entender para dar o significado do sentido da vida. Se você não entender o que é a eternidade, você também não vai entender o que é o sentido da vida. Então é preciso que isso aconteça.
É preciso que você entenda. Por quê? Porque o Deus que nos criou, meus amados, Ele é conhecido como o Eterno. Ele é o Eterno. E Ele nos criou e colocou em nós, em nosso coração, a eternidade. E qualquer princípio, se você perceber, qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia da eternidade, vai estar também tirando a sua essência. Deus criou todas as coisas. Deus começou tudo. E a palavra começou aqui é uma palavra que indica tempo. E não tem significado pessoal, para o Altíssimo que habita na eternidade. Não tem nenhum significado pessoal para Deus a questão de tempo. O fato é que nós somos quase obrigados a acreditar que Deus não nos criou para sermos joguetes num mundo tão passageiro como esse. Um mundo esquisito que nós estamos vivendo. Nós não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. Muitas pessoas acreditam por aí afora que morreu, acabou. Mas não é assim. Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece o nosso Deus, o Criador, sabe que não é assim. Há sim vida além da morte. E essa vida além da morte física, meus amados, é nada mais, nada menos do que a vida eterna. É a vida eterna. Então, nós precisamos não só nos conscientizar disso, mas também termos a firme confiança de que o fato de conhecermos a Deus dá sentido à vida que temos. Vamos entender isso. O mundo precisa entender que a eternidade de Deus, ela nos convence que a fé em Cristo é real, que a fé em Cristo é necessária para o homem e que a fé em Cristo, ela simplesmente livra o homem da condenação. Então, o mundo precisa entender isso. E precisa entender que Deus é eterno e que Jesus, como Deus, é também o Pai da eternidade. Precisamos entender isso. E o texto lá de Isaías 9, versículo 6, fala disso. Que Ele é Pai da eternidade. Isso não é uma opção. É absolutamente necessário crer nisso. A vida eterna, meus amados, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, a gente vai ver como uma qualidade, não como uma qualidade, mas quantidade, vida eterna. Foi o que o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu. Ele daria a vida eterna. Aliás, o texto de João 3,16 nem diz daria, o texto diz tem, para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Ou seja, nós passamos a ter a alegria de usufruir desde agora. A vida eterna, ela não é depois da morte. Quando a gente diz que há vida depois da morte, sim, mas ela não é uma promessa futura. Deus dá agora. Simplesmente o homem precisa crer. Então a vida eterna, ela é dada agora. Esse mesmo Deus que dá a vida é o mesmo Deus que está irado. E enquanto o homem não crê no Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus vai estar sobre ele. Lá em João 3,36 mostra que a ira de Deus está sobre todo aquele que não crê nele. Olha, lá em João capítulo 17, versículo 3, eu vou pedir aqui também aos meus auxiliares aqui, que leiam, os universitários aqui. Vamos ler o texto de João 3,36 primeiro, depois a gente lê João 17. João 3,36. Veja aí como é interessante. O mesmo Deus que nos ama, o mesmo Deus que nos criou para a eternidade, um Deus que é um Deus também que está irado. Irado por quê? Dá para se perceber. Deus não se ira à toa. O texto diz, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que
não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, para sabermos o sentido da vida, precisamos crer nesse Deus maravilhoso que nos ama. Mas o carimbo da ira de Deus está sobre o ser humano. Feliz aquele que a ira de Deus já saiu de sobre ele. Porque o texto aqui diz que quando você crê verdadeiramente em Deus, então essa ira dele está sobre o homem. Por isso que toda essa calamidade que está acontecendo, ninguém nem ouse a se perguntar: por quê? Por que Deus está fazendo isso? O ser humano não merece isso. Será que não? O ser humano merece a morte. O salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte. Tanto é que a ira de Deus sobre o homem já veio para isso. E quando a ira de Deus está sobre o homem, tudo de mal pode e vai acontecer. Mas quando ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, essa ira sai. O texto aí diz: mas aquele que crê, a ira de Deus sai de sobre ele. E quando a ira de Deus sai de sobre ele, vem o quê? Vem agora a graça misericordiosa de Deus, que cobre essa pessoa, e em meio à dificuldade, em meio a toda a tribulação que esteja passando, Deus é fiel para guardar e para proteger esse cujo qual a sua ira já saiu. Veja o que é que ele dá. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheças a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Só tem um meio de conhecer a vida eterna: é conhecer o Senhor Jesus Cristo e o Pai que o enviou. É isso que o texto diz. Como disse um teólogo, a fé orienta o homem para a eternidade. Então, o sentido da vida é a vida eterna. Se eu creio que eu tenho a vida eterna dada por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, logo a vida tem sentido para mim. Muitas pessoas, pensando nessa questão do sentido da vida, dizem assim: nós precisamos nos amar. O homem precisa amar a si mesmo. De maneira nenhuma. O homem tem que amar a Deus. Quando você não sabe o sentido da vida, você passa a amar a você mesmo. E quando você ama a você mesmo, isso não é amor, é egoísmo. Quando nós entendemos o sentido da vida, nós deixamos de nos amar e passamos a amar a Deus e o nosso próximo. O apóstolo Paulo, ele se considera o último dos homens, o mais desprezível. E é assim que tem que ser. Nós precisamos entender de fato esse sentido da vida. Muitas pessoas ainda não sabem, mas é preciso saber. Então, nós somos criados para ser eterno. A outra verdade, irmãos, dessa pergunta, porque Deus criou o homem, nós somos criados para ser santo. E aí vem algo muito, muito, muito especial de pensarmos. O que é, na verdade, ser santo? Se Deus nos criou para ser santo, então tem algo aí muito especial. E nem venha pensar logo que esse santo aqui que Deus criou é uma imagem celestial, né? Ali um imóvel no canto de parede, ou uma certa pessoa legalista. Santo não é isso. Não é uma série aí de proibições para você ficar santificado, nada disso. Essa não é a ideia bíblica de um santo. A ideia bíblica de um santo é aquele que foi separado para Deus. Então, quando eu entendo que eu fui separado para Deus, então eu sou um santo. Então, em que nós nos baseamos para afirmar que o homem foi criado para ser santo? E a resposta é a mesma. Nós estamos defendendo desde o início dessa lição a ideia de ser santo. Tudo começa em Deus.
Deus criou o homem para ser santo. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E ninguém pode glorificar Deus se não for santo. Então, quando o Senhor, Ele pede santidade do seu povo, Ele declara que o motivo é a sua própria essência. Lá em Levítico 19, versículo 2, ele diz: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. No Novo Testamento, lá em 1 Pedro 1,16, vai também o Senhor dizer isso. É o imperativo. O Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Então nós precisamos entender isso. A palavra santo, ela significa separar para si. É uma espécie de, no hebraico fala, cortar para si. Eu passei a ser agora propriedade de. Então aqui a ideia básica de santidade, né? No contexto de Deus aqui, não é tanto a qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou a relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa que Ele separou para si. Então assim é dupla a ideia bíblica aqui da minha santidade, né? De viver em santidade e principalmente da santidade de Deus. Por quê? Você vai observar. Primeiro, Ele é absolutamente. Quando eu digo que Deus é santo, eu não vou dizer apenas que Ele é santo, eu digo que Ele é santíssimo. Então, quando eu digo que Deus é santíssimo, Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Eu digo isso, eu entendo isso. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, o autor de Eclesiastes está falando sobre isso. Isaías 6, muito visto, lido de um versículo, do versículo 1 ao versículo 3, ele fala sobre isso. E até Isaías 57, lá no versículo 15, ele fala dessa santidade majestosa de Deus. Então eu entendo isso. Deus, ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas. Ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Porque Deus expulsou Adão do jardim do Éden? Porque Deus não tem nenhuma comunhão com o pecado. Por isso, todo aquele que se aproxima de Deus precisa ser purificado. E a purificação é em Cristo. Por isso ele diz: vinde a mim. Então, vir a Jesus é a forma de nos purificar para estarmos na presença de Deus. Falar que Deus é santo, meus amados, essa face de Deus, ou seja, a sua santidade, precisava ser mais enfatizada nas igrejas. Nós estamos vivendo hoje como o mundo seja nosso, como se nós estivéssemos na presença de Deus. E eu fico pensando, muitas vezes, quando o crente chega na igreja e vai orar, e ele diz assim: Senhor, estamos aqui na sua presença. É como se ele não estivesse na presença de Deus antes de chegar na igreja. Então eu costumo dizer que quem ora dessa maneira, ora errado. Senhor, estamos aqui na tua presença. Nós já estamos na presença de Deus 24 horas. Seja dormindo, seja acordado. Estamos na presença de Deus. Então essa santidade de Deus precisava ser mais enfatizada. Porque quando eu acredito e eu confio, eu creio que Deus é santo e que Ele me separou para si, então, por onde eu andar, eu estou na presença de Deus. E se eu estou na presença de Deus, eu tenho que pensar muito bem nos meus pecados. Já basta a maldição que nós temos de sermos pecadores. Ainda vamos viver na prática pecando? O apóstolo Paulo deixou bem claro: como eu que já fui livre ou liberto do pecado, eu vou permanecer nele? De maneira nenhuma. Não é isso que ele diz lá parece que em Romanos 6, né? Paulo fala sobre isso. Como eu vou permanecer no pecado se eu
se eu já saí dele? Então, não posso de maneira nenhuma. Então, quando eu penso assim, eu estou pensando na santidade de Deus. Romanos 6:1, né? Aí, obrigado, Alex. Viu aí? Então, é interessante. Da mesma forma que nós, que não fomos criados para a nossa própria glória, e sim para a glória de Deus, né? Não fique pensando que nós fomos criados para a nossa glória, não. Nós fomos criados para a glória de Deus. Precisamos disso. E se nós somos criados para a glória de Deus, então o nosso comportamento deve agradar a Deus. Precisamos disso. Então, somos santos. Se somos santos, por que nós somos santos? Porque Deus é santo e Ele nos criou. E não só nos criou, como também nos separou para si. Vamos lembrar da busca de Deus ao homem que pecou. O homem pecou contra Deus e Deus vai lá e busca. Então Deus nos santificou para si. Não só no contexto da criação, mas agora no contexto da nova criação em Cristo. Somos novas criaturas, porque Deus nos santificou para si. Então, vemos que nós somos criados não só para sermos eternos, mas também para sermos santos. E a outra verdade que nós precisamos entender nessa pergunta, porque Deus criou o homem, é que nós somos criados para ser servos. Dá para perceber agora aqui a estratégia de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele, primeiro, coloca a eternidade no meu coração. Ele me santifica. Para quê? Para que eu o sirva. Como posso eu servir a Deus sem ter sido santificado? É importante entender isso. Então, creio agora que Deus me santificou para si. E não foi para eu ficar apenas sentado ao lado de Deus. Ele me criou para que eu fosse servo. Ele nos criou para sermos servos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o que ele diz a Adão? Se você perceber lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, vou pedir aqui aos meus universitários. Gênesis 2 e 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Veja que coisa interessante. Deus colocou Adão. Adão, fica aqui no jardim do Éden, eu vou preparar uma caminha para você fica deitadinho aí. Quando eu passar lá para a tardinha, eu derrubo a comida para você e você come. Foi isso? Não. Isso significa que lá no jardim do Éden não tinha lugar para preguiçoso. E ao lado de Deus também não. Porque preguiça é o resultado do pecado. Então, Deus colocou o homem lá no jardim do Éden para quê? Para trabalhar. Deus nos criou para servir. Cultivar a terra seria o primeiro serviço do homem. Adão foi criado para ser o mordomo de Deus. Então Adão, ele foi reprovado nessa situação. Então o que é que Deus faz? Deus faz novamente uma santificação para nós e nos chama para trabalhar. Então, se Deus me criou para ser servo, isso implica trabalho, isso implica serviço. E nós precisamos entender isso, meus amados. Servir a Deus não é só dar esmola ao pobre, não é ajudar uma pessoa. Servir a Deus é trabalhar na sua obra, é especificar mesmo o que você quer fazer na obra de Deus. Muitas pessoas se esquecem, né, que ao confessar Jesus Cristo como Senhor Salvador, estão naturalmente colocando ali debaixo, né, também ali na posição de servo. Muitas pessoas se convertem, mas não querem trabalhar. E Deus não chamou nenhum preguiçoso. Se você percebe, todos que Deus chamou para servir. E quando Jesus estava no seu ministério ali, terreno, Jesus chamou aqueles homens, todos estavam ocupados. Não eram preguiçosos. Deus chamou aqueles homens para servir. Cristo fez
uma equipe de trabalhadores e essa equipe cresceu. E hoje somos nós os trabalhadores dele. Então, se somos trabalhadores do Senhor, se nós acreditamos que fomos criados para sermos eternos, para sermos santos e servos, então, por que não nos colocamos ainda na posição de servo? Porque nós queremos que Deus nos sirva muitas vezes. Essa é a questão. Tenho visto muitas pessoas querendo que Deus o sirva. Claro que ele diz, e veio para servir, mas o serviço agora é nosso. Nós precisamos servir ao Senhor em toda a nossa vida. Ser servo de Deus, meus amados, isso não é somente um título não, mas é uma posição que implicará em que seja cumprido. É preciso cumprir isso. O trabalhador de Deus, quando Paulo fala que o trabalhador é digno do seu salário, eu costumo lembrar de um certo irmão lá em Sobral, que certa vez nós estávamos trabalhando de madrugada, fazendo o baldame do que hoje são as classinhas lá na igreja, e o nosso vizinho, 3 horas da manhã, chegou e disse: irmão, vocês estão fazendo hora extra? E aí o irmão disse: não, meu amigo, nós já estamos devendo, nós estamos pagando o que estamos devendo, e nada que a gente faça aqui vai conseguir pagar. Esse irmão tinha a certeza do que é ser servo, e nós precisamos ter essa certeza. Servir ao Senhor em todo momento da nossa vida. E sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 10, somos criaturas suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes, ou seja, de antemão para nós as praticar. Então, dá para perceber isso. Efésios 2,10. Fomos criados para servir ao Senhor. E essas boas obras, e o texto fala aqui, são todos os atos que fazemos em obediência à palavra de Deus, a voz do coração do nosso Deus. E nós, com o coração agora transformado, vamos estar prontos para servir ao Senhor. Então, meus amados irmãos, servir a Deus é cumprir o propósito dele. Ele nos criou para isso. O que dará mais sentido à nossa vida? Com certeza. Então, aqueles que acham que os outros devem servi-lo, eles aí não encontram um significado satisfatório para a sua vida. Além de não estar seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, escrito lá em Marcos 10, 45. Nós estamos aqui para servir a Deus e ao próximo. Se não queremos servir, então para nada servimos. Então, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A pergunta foi, qual foi a pergunta que eu fiz? Por que Deus criou o homem? Quais são as respostas? Para sermos eternos, santos e servos. Amém? Amém. Vamos cantar? O que vocês querem cantar? Sempre o mesmo. Cantar sempre o mesmo. Pode uma coisa dessa? Vamos lá, sempre o mesmo. Cadê a Priscila? Cadê a Priscila para cantar sempre o mesmo? Priscila, você pode nos ajudar aí a cantar sempre o mesmo? Vamos lá. Gente, é pra cantar, viu? Só lembrando que eu estou muito alegre, porque ontem eu assisti a live da mocidade, lá de Sobral. Não foi ao público, né? Mas foi muito bom, eles me permitiram entrar no grupo deles, né? E foi muito bom, eu gostei. A Patrícia também estava perreada, pensando, mas foi bom. Nós louvamos a Deus ali, houve uma interação muito bonita, o Felipe trouxe uma mensagem muito boa. Deus abençoe esse pivete, né? Deus abençoe você. Vamos cantar. Já te mandou ali, respeito. Vamos lá. Vamos cantar. Sempre o mesmo. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair a tua mão,
Canta mais outro. Qual é? Seu caminho é perfeito. Vamos lá. Quando nos cercar o mal, se rugir o temporal, em Jesus vou confiar, Ele nunca vai falhar. Quer da dor ou aflição, vem tomar meu coração. Tá chorando? É preciso confiar e nunca duvidar, pois é perfeito o seu caminho. Nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faz, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Quando fraco me sentir e o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus, quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto pra salvar, se nele confiar, pois é perfeito o seu caminho. Nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faz, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Esse é o segredo. Amém. Aguenta. Vai. Se a gente cantar essa Você música, vai a aguenta. Patrícia chora mais. Vamos lá. Ainda foi o Patrick que pediu aí. Vamos louvar o Senhor nosso Deus. Nós não estamos tomando tempo de vocês não, né? Nós vamos cantar. Nós só vamos cantar se vocês disserem que não. Tem que esperar, peraí. Eles Falei. respondem. Vamos cantar aí, viu? Hã? Como é que começa essa graça? Como é que começa essa graça, Patrick? Como é que ele vai dizer? Ele vai dizer. Foi meu Jesus. Você vai Foi dizer? meu Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Foi meu Jesus que me salvou, na luz de cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor, que sacrifício remidor. Por isso eu
não fosse assim, né? Incomodar vocês e a gente passava o dia todinho, a gente cantando louvor ao Senhor nosso Deus. Se bom, que bom seria, afinal de contas a gente em quarentena, né? Podia passar o dia todinho, mas aí a garganta não dá. À noite tem mais. Então a gente vai estar se preparando para a noite. Quero pedir aos irmãos e os nossos amigos que estejam conosco também. Às 19 horas nós vamos estar dando continuidade a essa série, Conflitos da Vida. Lembrando aos irmãos que tudo que nós devemos fazer, embora nos alegramos e ficamos alegres pelo compartilhamento, mas tudo deve ser para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua graça derramada sobre nós, mas não só, ó Deus, pela graça derramada, mas pelo teu amor em que nos criou. Quando o Senhor nos criou, o Senhor criou com um propósito de servir a Ti, um propósito, ó Deus, de sermos santos, um propósito de eternidade. Então isso é importante, nos criou para sermos eternos, para sermos santos e também para Te servir. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos ensina o sentido da vida. Permanece, ó Deus, sempre nos ajudando, dando a cada um de nós, ó Deus, esse entendimento do que é de fato a vida em Ti. E que nós possamos, ó Deus, poder passar com a nossa vida para as pessoas que ainda não Te conhecem, esse sentido da vida com a nossa própria vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tchau a todos. Então, um bom dia para todos, né? Deus abençoe. Bom dia. Deus abençoe a todos vocês, né? E que sejamos capacitados mais e mais na sua palavra. O meu filho, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Ô menino, nós já estamos terminando. Pois vamos terminar com Deus é bom pra mim, tá bom? Vamos lá. Cantar, Beto. Canta. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro eu sou com Ele vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro eu sou com Ele vou. Deus é bom pra mim. Amém. Deus abençoe a todos vocês. E à noite nós estaremos aqui nesse mesmo sofá conversando com vocês. Amém? Amo vocês. Elisa. Vou dar um tempo pra vocês dizer tchau. 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 Olha aí, ó. Tchau. Tchau, Beca. Tchau. Vamos embora. Tchau. Eu tô dizendo ali. Ninguém quer ir embora. Beijo. Beijo.